João capítulo 15, versos de 1 a 11. Vamos ler todos juntos esse texto? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Podemos ver que, mesmo sendo um texto bem conhecido, quanto mais nós olhamos para ele, igual um lindo quadro, né? Quanto mais você olha, mais você enxerga detalhes, enxerga beleza. E a palavra de Deus, ela já tem isso, né, por si. Mas passagens como essa têm muito a nos ensinar. Outra coisa que eu acho bem interessante é como são os olhares mesmo. Olhares diferentes que nós fazemos ao mesmo texto, ressaltando alguma coisa e olhando todo o capítulo, por exemplo, pensando naquilo que nós estamos ressaltando. E aqui a gente vê muito essa questão da comunhão, né, da intimidade de Cristo conosco, falando de um ramo, de uma videira, de um ramo, de algo ligado. E a gente pode imaginar que às vezes a gente fala com Cristo, fala com Deus, assim como se fosse algo que estivesse distante, que precisa invocar para trazer, né? Mas não, Deus é um Deus presente, nós estamos ligados a Cristo, nós estamos unidos a Cristo. Então nós vamos estudar um pouquinho esses versículos aqui, primeiro de 1 a 6, depois de 7 a 11, assim estudando um pouquinho sobre esta parábola, podemos dizer isso, né? A videira e os ramos. Sempre quando nós estudamos parábola, uma coisa que precisa ficar bem clara é que nós devemos, digamos assim, limitar ao ensino de Cristo. Nós não podemos tentar inventar muita coisa, né? Ou tentar ressaltar detalhes que não estão no texto. Nós temos que pensar naquilo e não interpretar demais coisas que não estão ali, que não são necessárias, mas apenas o que o próprio texto diz, e com o conhecimento que nós temos, né, a respeito da parábola ou da questão em si. Mas vamos lá então. Ele é a videira, Cristo é a videira, e os crentes são os ramos. Como nós já falamos,
esse texto vai ressaltar a íntima comunhão entre Cristo e nós que somos os crentes. Algo totalmente ligado. E aqui já temos uma frase que diz que nisso consiste o segredo de toda a vida: beleza, vigor e fertilidade do ramo, fertilidade da vida. Se estivermos desligados de Cristo, estamos sem vida. Quando nós estamos unidos a Cristo, nós temos a vida. O suprimento necessário para todo o tempo. Aqui a gente pode tirar aquela lição de que o crente não vem carregar a bateria na igreja. O crente não carrega a bateria e descarrega. Nós estamos sempre ligados na tomada, que é Cristo. Você está ligado? Você tem vida sempre. Então claro que nós buscamos a Deus em determinadas situações, em determinados momentos do dia ou da semana. Aquilo nos alimenta, aquilo nos fortalece. Mas não pode sair da porta da igreja, né, e desligar a tomada, né? E aí já está perdendo vida, perdendo força. E nós então somos assim, firmados e vivos em Cristo. É o segredo da vida. Se nós não estamos tendo vida, aí que está o problema. Nós não estamos tão ligados a Cristo assim. Porque ligados a Cristo nós temos vida, beleza, vigor, né? Aquele ramo que começa lá a dar frutos, verdinho, né? Porque ele está ligado. E ali fala que o pai é o agricultor, né? O texto fala, né? O pai é o agricultor, ele está cuidando de todas as coisas. Então não há como não ter vida, não há como não estarmos vivos assim. Mas essa passagem, ela também vai trazer a lembrança de que pessoas podem aparentemente estar no corpo, mas eles não são ligados realmente. O falso crente ou aquela falsa pessoa, um tipo de pessoa que aparentemente ele está ali, ele se colocou ali, mas ele não faz parte, ele não está ligado a Cristo. E o que vai acontecer com esta pessoa? Primeiro, a evidência é que ela não produz fruto. Não produz fruto. Por que não produz fruto? Porque não está unido realmente a Cristo. Quem está unido a Cristo, nós já falamos, esse dá muito fruto. Muito fruto. A Bíblia trata, no Novo Testamento principalmente, chama de fruto arrependimento para com Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a santidade na vida, e isto faz parte daquilo que nós precisamos viver. Tem umas frases que eu não coloquei aqui, mas eu vou ler aqui. Não existe vida onde não há frutos. Essa é a primeira frase. Não existe vida onde não há frutos. E aí a gente pensa, né? Não vamos questionar os outros, vamos começar a pensar em nós mesmos. Que fruto nós estamos produzindo? A segunda frase é: a verdadeira graça jamais é infrutífera. Graça não é frutífera. A verdadeira graça dá fruto. Jesus disse lá em Lucas 6,44: cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Aqui fala sobre este falso que será arrancado, que será lançado fora, né? Mas fala também daquele que está ligado. E o que o texto diz? Que o ramo que está ligado, primeiro, que não der fruto, corta. Mas o ramo que está ligado verdadeiramente a Cristo, limpa. Jesus limpa, o outro corta, né? Limpa
para que produza mais fruto. Então, essa é a ideia de progresso. Eu estou dando muito fruto, eu vou receber uma homenagem, né? Não, vou podar aí, vou cuidar de você para que você dê mais frutos. Eu vou cuidar de você. Você pode melhorar, né? Não tem ninguém que não pode melhorar. E para melhorar, às vezes precisa dar umas podadas. E a gente entende que as provações podem ser essas podadas que nós passamos para a nossa santificação. O crente, ele quando sofre dificuldades, é mais do que ser um castigo de Deus, né? É Deus cuidando, disciplinando aquele filho que ele ama. É Deus levando para mais perto dele, mais perto da santidade. Hebreus 12:10 diz, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. O que a gente aprende aqui então? Primeiro, que nós precisamos estar tranquilos na vida, porque nós estamos ligados a Cristo, a essa tomada, a vida. E quanto mais ligados a Cristo, mais à frente nós vamos perceber um pouco o que é esse estar ligado a Cristo. Quanto mais ligado a Cristo, mais nós vamos permanecer. Nós não precisamos desesperar em momento algum, que nós vamos permanecer. E as provações, as dificuldades são para o nosso aproveitamento. Então, mais uma vez, nós não devemos desanimar diante da disciplina, diante das situações difíceis que nós passamos. Nós temos aquela tendência a achar que as coisas agora vão melhorar, né? Agora vão melhorar, mas novas dificuldades vão surgir. Não tem como não. Porque você está subindo, você está crescendo, você já venceu algumas barreiras, mas para que você possa crescer mais, outras coisas surgirão. Quando vai acabar isso? Nunca. Enquanto nós estivermos vivos, nós passaremos por dificuldades. É uma pregação que às vezes algumas pessoas não estão muito afim, né, de falar, estão mais afim de falar que você vai prosperar, você vai crescer, nada vai te atingir, nada vai nos atingir, mas as dificuldades, elas vão passar por nós. Mas nós podemos vencê-las, atingir-nos no momento, na questão de nos derrubar, mas nós vamos vencê-las. Então nós precisamos ser pacientes nos dias de trevas, nos dias de provações, nas dificuldades que vêm sobre nós. E uma última frase para a gente terminar essa primeira partezinha aqui, de 1 a 6, diz que fruto é algo que nosso Senhor deseja ver em nós. Por isso, se achar necessário, utilizará a podadeira. Fruto é algo que Deus quer ver em nós. Nós não podemos nos acomodar. É muito gostosinho aqui, né? Ligado a Cristo. É a videira, o fruto, o ramo, né? O ramo ligado ao fruto, o ramo ligado à videira, né? Está muito bom, está vindo alimento, o Pai está cuidando, mas nós precisamos sempre estar dispostos a dar mais frutos, a seguir adiante. Vamos à segunda parte, a partir do verso 7 aqui, diz que se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Parece fácil negligenciar o início desse versículo, né?
Só ficar lá no finalzinho. Pedireis o que quiseres e vos será feito. Mas para chegar nesse final aí tem uma longa jornada. E duas partes, né? Aqui a gente vê uma promessa da eficácia da oração. Mas qual é a essência dessa promessa? E qual é a essência dessa promessa? Temos que permanecer. Você vê que está tudo ligado, né? A videira, o pai, o agricultor e o ramo. O ramo estando em mim, permanecendo em mim, esse tem vida, esse dá fruto, e esse mesmo assim ainda será podado de vez em quando. Então, pedireis o que quiseres, se vocês permanecerem. E as palavras dele também permanecerem em nós. Permanecer em Cristo e as palavras também permanecer em nós. Permanecer em Cristo. O que é isso? Aqui eu tirei a frase de Riley, que diz o seguinte: permanecer em Cristo significa manter o hábito de constante comunhão íntima com Ele, estar sempre confiando e descansando nele, abrindo nossos corações, buscando como nossa fonte de vida e poder, nosso grande capitão e melhor amigo. Permanecer. Essa palavra, ela é forte, né? Permanecer. É fácil você ir a algum lugar, é fácil você passar por algum lugar, ou você começar alguma coisa, né? Mas e o permanecer? Você pode começar um plano de leitura bíblica, mas e o permanecer? Chega lá em Êxodo, Levítico, falar, ano que vem eu começo de novo. Eu achei interessante, nessa minha jornada online aí, que eu fiquei assistindo culto online, eu assisti uma parte, a gente escuta online de umas partes, né? Eu vi uma parte do pastor Alden na Betel, ele está falando sobre Gênesis, e ele disse que Gênesis é o livro mais lido da Bíblia. Aí ele explicou pelo seguinte: que todo mundo começa a ler a Bíblia por Gênesis, e aí depois o que acontece? Para. Mas a maioria lê pelo menos Gênesis inteira, porque Gênesis é empolgante, né? Depois começa aquelas histórias de José, e você quer ler. Ler um capítulo só de Gênesis é muito pouco, 2, né? Vou ler logo 3, 10, 20, quero ler logo. Aí que está aquela ideia da leitura diária, tem que ser diário, porque o alimento é diário. Ninguém fala assim, eu vou comer tudo aqui da semana na segunda-feira, né? Depois na terça, quarta, quinta, sexta, não preciso comer mais. Ou eu vou dormir 2, 3 dias de seguida, depois... Não, cada dia você precisa dormir, você precisa comer, você precisa estudar, você precisa orar. Já orei hoje, 1h30, agora a semana já está liberada. Não existe isso na vida cristã. Eu preciso permanecer todos os dias, naquele momento que eu vou ler a palavra, naquele momento que eu vou orar. Que adianta também a gente ler sem orar, né? Aquilo que eu falei, separa um tempo. E é leitura com atenção, né? Não é leitura de WhatsApp, leu 3 versículos e plim, uma motivação, uma notificação. Aí para, aí volta. Não, separa um tempo. Você vai ler aqueles capítulos da Bíblia, até o fim, sem parar. Ninguém te interrompa. Mas você vai separar um tempo para orar, coloque um cronômetro. Eu comecei colocando um timer de 5 minutos pelo menos, né? Falava, 5 minutos, 0. Enquanto não desce pelo menos o alarme dos 5 minutos, não para de orar. Não vai orar nem 5 minutos. Então você tem que colocar um tempo para não ficar, que é o seu momento de alimento. Permanecer. Mas vamos lá então. Essa primeira parte, permanecer em Cristo, é comunhão, é confiança, é descanso, é busca. Permanecer em Cristo. E a segunda parte, é parecido, né? As suas palavras permanecerem em nós, permanecer
as palavras permanecerem em nós, manter a sua mensagem, manter os seus preceitos constantemente na memória, no coração, permitindo que sejam o guia de nossas atitudes. Eu estou lendo um livro que chama As Crises de Cristo. É até interessante essa palavra crise, né? Cristo teve crise, mas a palavra crise ela tem um significado de momentos importantes, de momentos relevantes. Eu não lembro detalhadamente, um dia eu vou falar sobre isso. E ele estava falando lá sobre um momento de Adão e Eva, na tentação, quando Adão ouviu. A gente pensa que o pecado foi na hora do que comeu, né? Mas no ouvir, se o inimigo vem falar com você, você vai dar tempo para ele? Você vai, entra aqui, vamos conversar um pouquinho. Você tem que expulsar ele logo na hora que ele começa a falar. Porque no momento que você começa a ouvir o inimigo, o que você já fez? Você deixou de ouvir a Deus. E no momento que você começa a ouvir o inimigo, você já começa a questionar Deus. Você começa a amar aquela palavra do inimigo, deixa de amar a Deus. Tanto que a Eva disse, né, quando a serpente disse sobre, é certo que vocês não podem comer, né? E a Eva diz, não pode nem tocar, né, que ela fala? Não pode nem tocar. Ela tipo assim, já não tinha nada de tocar lá. Então, ouvir a mensagem, permanecer nas palavras, é não dar ouvido a outra palavra, que não seja aquela que nós conhecemos. Os irmãos já perceberam que eu estou colocando uma leitura bíblica diária lá no WhatsApp, e a leitura de hoje, eu destaquei um texto que eu coloquei para os irmãos aqui, para a gente ler aqui, que era Provérbios 3, então lá é uma passagem de Gênesis, uma passagem do Novo Testamento, que está em Mateus, aí é um salmo e um provérbios, parte dos salmos e parte de provérbios. A parte dos provérbios era essa parte: meu filho, não perca de vista o bom senso, NVT, nova versão transformadora. Não perca de vista o bom senso e o discernimento. Só essa frase. Não perca de vista o bom senso e discernimento. Eu liguei logo com o texto de hoje. Se as suas palavras permanecerem. O que tem que... A palavra de Deus é bom senso. A palavra de Deus é entendimento. Não perca de vista aquilo que é o certo. Você está aqui, isso aqui é água. Não, peraí, isso não é água não, aqui a água é isso. Você já reparou como tem sábio hoje? Como tem pessoas falando coisas hoje? E o certo é o errado, a gente nunca sabe, né? Nesse mundo. Mas uma coisa que a gente sabe é a verdade. Esse bom senso que Deus nos deu. O que é pecado, o que não é pecado, o que é certo, o que é errado. Nós temos essa sabedoria vinda de Deus, esse ensinamento vindo de Deus. E quando você, mesmo sabendo, você comete um erro, você perdeu o quê? O bom senso. E aí ele diz, não perca o bom senso, apegue-se a ele. Pois darão vigor à sua alma, e serão como joias em seu pescoço. Eles o manterão seguro em seu caminho. Seguro em seu caminho, e seus pés não tropeçarão. Quando for dormir, não sentirá medo. Quando se deitar, terá sono tranquilo. Não precisará temer o desastre repentino, nem a destruição que vem sobre os perversos, pois o Senhor será a sua segurança. Não permitirá que seu pé fique preso numa armadilha. Tudo isso está relacionado ao início lá. Não perca de vista o bom senso e o discernimento. Aí você vai poder dormir em paz. Você vai poder sentir-se em segurança. E como a gente faz isso? Ligado na tomada, ligado em Cristo. Eu tenho vida, eu tenho paz, eu tenho santidade. E se a minha, como é que é o texto? Se eu permanecer em Cristo e a palavra de Cristo permanecer, é o versículo 7, né? Se permanecerdes em mim
e as minhas palavras permanecerem em vós, aí sim, pedireis o que quiseres e vos será feito. A oração do crente firmado em Cristo nunca é inútil. Como é bom a gente poder relembrar isso, né? O poder que nós temos na comunhão. Tiago 5,16 diz: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E aí tem uma pergunta aqui nas minhas anotações: por que há tão pouco poder nas orações? Porque falta comunhão íntima com o Senhor e essa conformidade com a vontade de Deus. Porque se eu não estou vivendo em conformidade com a vontade de Deus, como será a minha oração? Se eu não tenho comunhão com o Senhor, como é a minha oração? Verso 8: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Aqui a parte inicial é interessante falar sempre, né, que tudo é para a glória do Senhor. Então aqui está no contexto de oração, eu tenho uma promessa de oração respondida, e essa oração sempre vai glorificar o Senhor. Então a oração não vai ser algo que não glorifique ao Senhor. Então só por aí a gente já sabe que a gente não pode orar por qualquer coisa. É uma oração que glorifica o Senhor. Eu já falei isso aqui várias vezes. Tem gente que se reúne e faz uma oração lá antes de cometer um assalto. Não estou inventando coisa, eu já falei isso várias vezes aqui, acho. Para aquela pessoa, ela precisa da proteção de Deus para cometer um assalto. Então, desse jeito está o mundo. Voltando aqui, não quero falar dessa parte, então, do glorificado ao Deus, mas repare esse finalzinho aqui. Glorificado o Pai nisto, né, na oração, no pedido. Mas a parte 2 aqui: e vos tornareis meus discípulos. Aí diz a frase. Essa promessa parece significar que produzir fruto na vida cristã não somente traz glória para Deus, como também é a melhor evidência para nós de que somos verdadeiros discípulos de Cristo. Queremos ter certeza da nossa salvação, que estamos com Cristo? Então, nós devemos ter uma vida que produz frutos verdadeiros. Incerteza é algo complicado, é algo difícil. Incerteza a respeito da salvação é a pior coisa. Quantas pessoas que se afastaram de Cristo, que se deixaram levar pelo pecado, têm a sua alma enfraquecida, perde o sono, porque não sabe o que será dele. No fundo ele tem aquela consciência de que ele é cristão, mas a vida não está correspondendo. Como ter certeza que você é cristão se a tua vida não está correspondendo? Então nós precisamos buscar dar frutos. A melhor maneira de se obter essa segurança é tendo essa diligência de estudar a palavra, de viver na palavra, de produzir frutos. Ou seja, os nossos hábitos, as nossas palavras, as nossas obras, como estas estão na lente de Cristo, né? Porque na lente humana é até fácil, né? A gente pode, sempre digo, veste uma roupa e fala com uma voz bonitinha, você vai aparentar ser uma melhor pessoa. Mas como nós estamos diante de Cristo, nós precisamos nos esforçar. E aí, irmãos, vem, né, a misericórdia de Deus, porque sabemos que nós somos pecadores. É uma coisa interessante que acontece: quanto mais você busca Cristo, mais você às vezes é tomado por um certo desânimo, porque você vê o quanto você está distante de Cristo. Mas nós não podemos desanimar disso. Nós temos que orar, pedir perdão, misericórdia de Deus e prosseguir. Vamos melhorar um pouquinho, porque a gente vai estar longe mesmo ainda. E às vezes parece que eu saio de mim mesmo, né? Não nada espiritual não, mas assim,
quando a gente fica viajando nos pensamentos e fica se vendo, né? Por que eu falei isso? Por que eu agi assim, né? Falei, nossa, mas eu sou chato, né? Aí você começa você mesmo se criticar, porque você vê o quanto você está longe de Cristo, o quanto você está longe da verdade. O que você fez que não devia fazer? E aí a gente tem que pedir misericórdia, mas seguir, não desanimar, prosseguir. E assim nós vamos estar mais próximos de glorificar o nome de Deus, mas também de viver uma vida de alegria e de paz. Versículo 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. O significado dessas palavras está relacionado com as anteriores ali. A pessoa que tem consciência de estar diligentemente obedecendo os preceitos de Cristo, com frequência gozará o sentimento do amor de Cristo em sua alma. Ou seja, se guardares os mandamentos, permanecereis no meu amor. Você continua se sentindo amado. Mas quando você age contra alguém, a primeira coisa que você pensa é: eu perdi o amor daquela pessoa. Agora aquela pessoa não gosta mais de mim. Agora aquela pessoa não me vê mais como um amigo. Agora aquela pessoa é minha inimiga. Eu perdi o amor. Não que Deus vai nos deixar de amar, mesmo que nós somos dele. Mas a ideia aqui é exatamente a parte positiva, né? Guarde os mandamentos, siga ligado, e assim você vai se sentir amado. Você vai continuar se sentindo unido a Cristo. Você vai permanecer no amor. Finalzinho: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Essas coisas, tudo, né? Tudo que ele está ensinando até o versículo 11. Por que ele está ensinando? Para que nós tenhamos essa alegria em Cristo. E assim, tendo alegria em Cristo, estando ligado à videira, fortalecidos, produzindo frutos, nós também teremos uma alegria completa. O vosso gozo seja completo. A gente fala tanto de alegria, né? É interessante que o mundo vive em busca da alegria. Mas nós sabemos que a alegria está em Cristo. A música mais completa, né? Que diz: a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Que mais? Que só tem e já conhece Jesus. Olha que perfeito. A letra é perfeita. As coisas nos alegram. Muitas coisas nos alegram. Passear, viajar, comer, família, tudo. Mas a gente percebe que tem pessoas que vivem, que fazem as melhores viagens, que tem tudo e não tem nada, não tem alegria, não tem paz. Pode ir para onde for, vai continuar com o vazio no seu coração, se não tiver Jesus. Essa alegria é a paz no crer no Senhor Jesus. Essa alegria, ela vem acompanhada da vida cristã, que é consistente, que é verdadeira. Estas coisas vos tenho dito, para que o vosso gozo seja completo. Que bom, né, irmãos? Como a gente pode aprender a palavra de Deus? Eu estou gostando muito desse estudo, tenho aprendido bastante e espero que os irmãos possam também, a gente continuar aprendendo. Não vamos correr, porque nós já estamos aqui no 15. Quantos capítulos temos? 21. Amém? Então nós vamos terminar. Que Deus assim nos ajude, para que nós possamos lembrar dessa presença constante de Cristo, tá? Ele
está sempre nos dando vida, todo o tempo. Estamos ligados. Ele nos proporcionou estarmos com Ele. E que nós sejamos assim, permanecendo, não fugindo de Cristo. E lembrando aqui do alerta, né? Tem um alerta muito, muito sério aqui. Se você não dá fruto, se você está só ali, você pode ser cortado. O que é limpo é aquele que dá fruto. Ainda assim, tem que ser limpo para dar mais fruto. Mas se nós não somos realmente de Cristo, nós seremos assim, cortados. Vamos fazer mais uma oração? Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos reunidos em Tua casa nesta noite, diante da Tua palavra, como nós acabamos de ver nesse versículo final, palavra que nos traz coisas que nos levam à paz, à alegria. Pai amado, obrigado, Deus, pelo grande amor que nós percebemos que temos em Jesus, que não nos dá uma comunhão qualquer, mas nós podemos estar intimamente ligados a Ti, Deus, como um ramo que está preso a essa videira. Pai querido, que o Senhor Deus nos abençoe, para que nós possamos estar sempre fortalecidos no Senhor, para produzir os frutos verdadeiros, para servir a igreja do Senhor, Deus. E assim nos abençoe, assim nos traga sempre a paz que a Tua salvação nos dá, a alegria. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.